Bom dia, Jeane. Oi, tia, bom dia. Bom dia. Bom dia, tia. Bom dia. Tudo bem? Bem, a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Tia, eu apareci na videoaula da senhora lá no YouTube comendo, tia. Acontece. Ai, tia, que vergonha. Vocês viram lá, gente, que agora tem até, nós estamos até postando os vídeos. Não, pelo amor de Deus. Cadê a Sofia que achou? A Sofia achou aquela proeza lá? Ai, Achou ai. aquela lindeza. Bom dia para a galera que entrou aí. Arthur, Emílio, Maria. Bom dia. Gente, para quem quer dar um close aí nas aulas que vão para o YouTube, sempre aparece bem penteado. Ai, ai, gente. Mas nem eu, tem dia que eu apareço aqui, gente do céu, destruído. Hoje mesmo meu cabelo não tá muito assim dos melhores. Tem dia que eu apareço destruído aqui. Esperar só mais um pouquinho, gente, porque tem pouquíssima gente aqui. Deixa eu ver lá no grupo se tem alguém. Tia, olha que gracinha, tia. Ah. Ai, meu Deus do céu. É o que seu? Meu sobrinho. Gente, eu acho assim. Eu acho tão bonitinho, menino, mas assim, dá tanto trabalho que eu fico assim meio. Gente, eu não sei nem se eu sou capaz de dar conta de um menino. Eu sou toda esparolada, eu não sei se eu dou conta de tratar do menino, não. Mas acho que cuidar de menina é mais fácil que cuidar de menina. Ah, deve ser, porque menino tem todo. Não sei, né? É, tem que ser tudo chatinhado, principalmente azul. Sapato. É porque a gente é pleno. Gente, eu fico pensando assim, cuidar de uma... Não, principalmente um bebê de sexo feminino. Ai, Jesus amado. Pensa ter que mandar ela pra escola, colocar todo aquele negocinho no cabelo, pele bonitinha. Meu Deus. Deve ser um caos. Cuidar de uma criança já é um caos, mas de um feminino. Quando amanhece chata, aí fica bonito. Nossa, Deus me livre. Gente, vamos lá então, vamos parar de enrolação aqui. Estava só esperando mais alguns entrarem aí. Bom dia para todo mundo, para quem eu não falei bom dia. Gente, hoje a gente encerra o livro 4. A aula passada ficou faltando só um pedacinho para a gente encerrar o livro 4. E aí, o que a gente vai fazer então? Como eu tinha avisado vocês, hoje a gente encerra o livro 4 e na semana que vem, então a gente vai ter aí atividade avaliativa. E aí, então, quem ainda não encerrou o livro 4, na próxima aula, na semana que vem, é para mandar o livro 4 inteiro. Então, quem ainda não encerrou, vai ter aí ainda um final de semana para fazer isso aí. Então, na próxima aula nossa, vai ter atividade avaliativa. Bom dia para a Manuela que chegou aí agora. Tô avisando que semana que vem tem atividade avaliativa, hein, Manuela? E aí, gente, eu vou compartilhar minha tela aqui, então, com vocês, para a gente encerrar, então, o nosso conteúdo do livro 4. Já está aqui no jeito aqui. Deixa eu só... Gente, então vamos lá. Na última aula, a gente está falando de alimentação, de digestão, está falando de todo esse processo aí. Eu estou falando desde quando eu comecei, eu acho que eu estou falando de alimentação, né? E a gente está falando de todo esse processo de digestão. E aí a gente entrou numa parte aqui que é o seguinte: todo mundo precisa comer, todo mundo precisa se alimentar, isso é óbvio, e é garantido por lei que a gente se alimente.
Então, a qualidade na alimentação é garantida por lei. E é óbvio que isso não acontece na prática, nem todo mundo tem acesso aos alimentos, infelizmente. Mas eu não estou aqui para discutir política, discutir governança, eu estou aqui para falar de ciência. Então, gente, o que acontece? A gente estava falando que, então, na última aula, que todo mundo precisa comer e, por lei, isso é estabelecido por lei. E um dos grandes desafios do nosso mundo hoje é o quê? Alimentar tanta gente com qualidade. Oi? Alguém falou, gente? Não, tá bom, eu tô ficando doido. Então, o grande desafio nosso hoje, então, é alimentar tanta gente, dar qualidade na alimentação e, ao mesmo tempo, não ali destruir muito o meio ambiente. Jéssica, o que tem a ver a alimentação com o meio ambiente? Tudo, gente, tudo. Por quê? Na hora de fazer grandes plantações, grandes lavouras, o que eu preciso fazer? Destruir mata. Na hora de ali se produzir ali gado, o que eu preciso fazer para fazer um pasto? Destruir mata, vegetação. Então, quanto mais gente eu tenho para alimentar, mais mata eu vou ter que destruir para plantar, mais agrotóxico eu vou ter que usar. Então, mais a natureza vai ser aí prejudicada com isso. Então, gente, o grande desafio hoje nosso aí é produzir alimento com qualidade para todo mundo e que a natureza, isso de modo sustentável, que a natureza não sofra com isso. E na última aula eu também falei do processamento dos alimentos. Existem aí os alimentos in natura. O que são os alimentos in natura? Basicamente, eles são ali retirados da natureza para a nossa mesa. Já viu aquelas propagandas de alimento direto da lavoura para a sua mesa? Às vezes, a maioria dessas propagandas é mentira, viu, gente? Às vezes, ela é um extrato de tomate que a gente sabe que foi processado, e aí a propaganda dele é assim, ó, direto da planta, lá, da lavoura para a sua mesa. Aí aparece aquele tomate bonito, e mal a gente sabe que o negócio ali é todo processado. Eu não vou nem entrar no mérito da coisa aqui, mas ele é todo processado. Então, alimento in natura, gente, é aquele que é retirado direto da natureza ali, direto para a nossa mesa de fato. E existem alimentos in natura? Existe. Sabe aquela tia lá que vende alface que a gente compra? Que ela não usa nada, já tira lá da natureza e vai direto para a sua mesa. É basicamente aquilo. E é muito pouco, né, gente? Os alimentos que são in naturas aí, o que a gente consome. Existe também aqueles alimentos ali minimamente processados. Então, a carne, às vezes ela ali vai passar por processamento, o leite, o ovo, café, vegetais, legumes, frutas. Então, basicamente, aí, essa ideia aí, eles são minimamente processados. E aí a gente tem lá os alimentos processados, eles são derivados de alimentos in natura, só que provavelmente foi adicionado várias coisas aqui para melhorar o sabor, para melhorar a textura do alimento, para que esse alimento dure mais. Então, eu tenho exemplos aí de frutas em calda. Gente, essas frutas, eu não sei se vocês já comeram, mas existem umas frutas em calda, pêssego em calda, pêssego é o mais ruim de todos, gente. Eu não gosto daquilo de jeito nenhum. Eles, então, pegam o pêssego ali, a fruta, e colocam dentro de uma calda, colocam um monte de aditivo, um monte de coisa para que o alimento dure mais, e vende para a pessoa. Então, é um alimento processado. Você tem ali também azeitona, você tem ali também o milho, você tem ervilha. Então, são alimentos aí processados. E a gente tem aqui também os alimentos ultraprocessados. Então, os alimentos ultraprocessados, gente, são aqueles que passaram por técnicas e processamentos industriais com muitos aditivos. Geralmente, esses aditivos aí são produzidos em laboratório. Na última aula, eu estava falando disso. Eu falei, gente, vocês acham que chupar balinha de banana foi feito de banana? Não! Aquele saborzinho lá da balinha de banana é criado em laboratório. Aquilo é um composto químico. E aí, se eu não me engano, geralmente esses aromas, esses gostos aí que a gente acha que é daquilo que a gente... Mas não é. Geralmente é compostos químicos aí, geralmente são os éteres. É um tipo de composto químico. Então, geralmente, gente, os ultraprocessados
se adiciona muito sal, muito corante, muita gordura, muito aditivo, muito saborizante, muito realçador de sabor. Adiciona tudo quanto é coisa, gente. Então, eu estava dando um exemplo na aula passada. Por que é que a salsicha é tão gostosa? O que é salsicha, gente? Salsicha é resto de um monte de coisa. E aí você vai lá e coloca... Oi? Essa aula está sendo gravada? Tá tudo sendo gravado. Por quê? Então, gente, se adiciona lá nos alimentos ultraprocessados um monte de coisas. Eu estava falando na última aula da salsicha. O que é salsicha, gente? É um monte de resto de carne. E aí, dependendo se for tem a salsicha ali de frango, tem salsicha de porco, tem salsicha de queijo. Então, é um monte de resto de carne ali. E aí, por que é tão gostoso? Gente, porque eles colocam um monte de realçador de sabor. Colocam um monte de coisas para que você tenha a sensação que é gostoso. Mas o negócio na prática não é bom. Então, você coloca um monte de coisas e aí o negócio fica uma beleza, né, gente? Então, por exemplo, aquelas pipoquinhas que a gente compra. O que é aquilo? Aquilo, gente, veio de que planta aquilo? Aquilo é o quê? Então, geralmente, ali, eles botam um monte de coisas e para ajudar ali na ideia de você digerir aquilo. Então, você tem vários exemplos de alimentos ultraprocessados, macarrão instantâneo, chiclete, pirulito, refrigerante, pizzas e hambúrgueres congelados. Gente, como é que uma pizza congelada demora tanto tempo para vencer? Já pararam para pensar? Biscoito com recheio, iogurte, farinha. Então, tem alguns tipos de farinha aí, é claro, né? Então, os alimentos ultraprocessados aí, geralmente, eles são produtos prontos ou pré-prontos para o consumo ali, então são práticos, o preparo é rápido. E aí, gente, basicamente condiz aí com o tipo de vida que a gente leva, né? Às vezes, gente, a gente não tem tempo nem de parar para fazer uma comida. É claro que aqui a gente mora no interior. Não sei se vocês já moraram em cidade grande, eu nunca morei em cidade grande. Mas já tive a vida muito corrida mesmo, tenho uma vida muito corrida mesmo na cidade muito pequena. Às vezes a gente não tem tempo para nada. E aí a gente recorre ao quê ali? Recorre eu não gosto muito daquilo, né? Mas recorre a miojo, recorre a esse trem. E é tudo muito, muito ultraprocessado aí, né, gente? E aí, Tia, Oi. semana passada nós semana não. Aula retrasada, nós tava conversando, aí na hora que eu fui falar, a aula acabou. Esse tempo atrás eu tava conversando com meu pai, que já trabalha no Fibroso de Goiânia, sabe? Aí nós tava falando sobre carne. Eu não gosto de carne de açúcar, que tem gosto de veneno. Aí eu peguei, mentira, gosto de sangue. Aí meu pai falou bem assim, meu filho, se você souber como é que é o frigorífico lá dentro, vocês nem pensavam em comer carne. Deve ficar muito nojento. O negócio é o seguinte, eu tenho muito medo disso também, porque hoje em dia as pessoas, por exemplo, matam a vaca e às vezes a vaca já tá assim, desfazendo, vai lá, joga um aditivo e vende para as pessoas. Acontece muito isso, gente, muito. Não, se a gente for olhar aí, por isso é que a gente tem que comprar em lugar que a gente conhece, que a gente sabe da procedência, porque existe muito isso também, tem muito aditivo de carne, você coloca na carne, às vezes a carne tá perdida, você coloca aditivo, ela fica com a aparência melhor, e aí às vezes eles colocam um realçador de sabor, para quê? Para a carne ficar com um sabor melhor. Então tem muito disso também, por isso que a gente tem que comprar aí, gente. E tem vaca doente também, que eles colocam na câmara fria, né? Vaca doente. Então, tem muito disso, gente. Então, existe muito aí aditivo que a gente coloca nas comidas para ficar melhor, né? É igual eu falo sempre. Às vezes eu olho assim e falo, gente, alimento, por exemplo, um alimento que precisa muito de ketchup e maionese, geralmente aquele não é muito bom. Porque alimento que é muito bom, a gente come puro. O alimento, quando você fica adicionando coisa demais, é porque ele não é bom. E se ele fosse bom, a gente comia puro. Então, basicamente, essa é a ideia aqui. Então, os alimentos ultraprocessados se adiciona muita coisa. E aí, gente, Jéssica, então por que a gente come? A gente sabe que faz mal. Gente, a indústria, ela faz uma propaganda tão boa. Gente, a propaganda da Sadia, por exemplo, é tão boa, que dá vontade de você comer cachorro-quente. Eles não colocam lá como a salsicha é produzida, porque se eles colocassem, ninguém comia.
Mas eles colocam a salsicha andando, dançando. E aí dá a sensação que o negócio é bom. Vocês já viram propaganda da Sadia? Dá vontade de comer o negócio. Por quê? Porque eles fazem a cabeça da gente, faz de todo mundo, faz a minha, faz a sua. Então, a indústria alimentícia hoje pega um alimento desse ultraprocessado, que na verdade ele não é bom, mas ele faz a cabeça do camarada, porque ele enche de coisa e a propaganda dos caras é muito boa. Então, basicamente, essa é a ideia aí. E aí, gente, o que acontece? Então, eles têm aí, esses alimentos são muito vendidos porque existe um apelo publicitário muito grande. Só que esse tipo de alimento aí está ligado com o diabetes, obesidade, hipertensão. Então, precisa ser evitado, porque tem o quê? Gente, tem muito sal, tem muito açúcar, tem muito aditivo químico, gordura, nutriente, quase nada, não tem quase nada de nutriente. Então, o Ministério da Saúde aí recomenda que a maior parte dos alimentos diários seja aí in natura ou minimamente processados. Então, isto é, quanto menos industrializado a gente comer, melhor é. Jéssica, é fácil isso? Não. Gente, eu estou aqui dando aula, mas eu sofro do mesmo jeito que vocês. Vocês acham que eu sou o quê? Ah, a professora de ciências, ela não come gordura. Ela... Não, gente, eu sou igualzinho vocês. Igualzinho, eu sofro com o mesmo problema. Então, ter uma alimentação hoje é difícil? Muito, muito. Principalmente por quê? Porque comer ruim é mais fácil, leva menos tempo, é mais acessível. Eu fiz uma dieta uma vez, gente, eu fiz um mês de dieta, séria. Eu passava fome? Não. Mas era fácil de fazer? Não. Sabe por que não era fácil? Primeira coisa, eu passava o dia inteiro cozinhando. O dia inteiro cozinhando. Porque na hora que eu almoçava, eu já tinha que comer de novo. Eu estava almoçando ali, já tinha que lanchar, já tinha que fazer outro lanche. E era tudo comida saudável. E comida saudável demora para preparar. Então, gente, é mais fácil a gente comer alimento ultraprocessado, muito mais fácil. Mas isso não faz bem ainda. E a última coisa que eu quero falar com vocês aqui hoje, gente, é sobre a crise da alimentação. Então, lá na Grécia Antiga, deixa eu só aumentar um pouquinho isso aqui para o lado, está bem pequeno. Então, na Grécia Antiga, um dos filósofos que se destacaram por abordar um dos temas da área da saúde e alimentação foi Hipócrates. E é atribuída a ele a seguinte frase: que teu alimento seja seu remédio e que teu remédio seja seu alimento. Como assim, Jéssica? O que esse cara queria dizer com isso? Gente, eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas boa parte aí do nosso corpo estar bem é alimentação. Existe um alimento para cada coisa. Se a gente manter nossa alimentação bem, muito provável que não tenha doença. O problema é a nossa alimentação. E é difícil, Jéssica, manter uma alimentação saudável? Muito, gente. Se fosse fácil, todo mundo era saudável. Mas é muito difícil. Então, gente, esse cara lá na Grécia Antiga, 460 anos antes de Cristo, já estava falando da alimentação. Olha, que o teu alimento seja seu remédio, que o seu remédio seja seu alimento. Ou seja, se alimente bem, porque é ele que é seu remédio. E aí, atualmente, essa frase tem se mostrado uma verdade científica, pois cada vez mais há evidência científica de que um bom hábito alimentar é importante para a saúde, gente. Então, é óbvio, é notório isso. Então, no século XX, aí, as grandes indústrias alimentícias proporcionaram o consumo de uma variedade de alimentos processados e ultraprocessados, visando aí, visto que esses alimentos in natura aí são perecíveis, não podiam ser estocados. Sendo assim, muitas pessoas passaram a suprir grande parte de suas necessidades nutricionais com a ingestão de produtos industrializados. Então, o que é que a indústria alimentícia aí, que produz processados e ultraprocessados, diz? Não, você comprar um alimento lá, um milho, por exemplo, um milho in natura, esse milho vai perder daqui 3 dias. Isso é uma mentira, gente? Não, não é. Para você hoje se manter aí saudável, você tem que ir no mercado pelo menos 2 vezes na semana. Por quê? Porque você tem que comprar pouca coisa, senão perde. Então, o que acontece? A indústria alimentícia aí bate muito nessa tecla. Ou, perde rápido, vem aqui que eu tenho um milho aqui que dura 1 ano. Então, gente, a indústria alimentícia bate muito nessa tecla.
E eles têm um marketing muito forte, né? Não é à toa que a gente come mais alimento processado aí. E com o passar do tempo, gente, e a crescente facilidade de acesso a esse tipo de alimentação, muitos países estão vivendo uma grave crise alimentar, com altos índices de doenças associadas à má alimentação. Se a gente for olhar hoje, gente, a gente morre. Boa parte das pessoas morrem hoje porque alimentação ruim. Infarto, gente, a maioria das pessoas que infartam é problema ali de alimentação. A maioria das pessoas ali que dá trombose, que dá ali questão ali de AVC, é questão de alimentação. Infarto é questão, a maioria. Jéssica, só dá infarto por conta da má alimentação? Não, existe ali problemas relacionados ali genéticos. Mas a maioria é alimentação. Por quê? Porque se alimenta de forma muito errada, e aí a corrente sanguínea vai enchendo de gordura, e aí o coração não aguenta. Às vezes não aguenta, né? Então, gente, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, né, que é a OMS, 1 em cada 8 adultos no mundo é obeso, sendo a obesidade uma nova epidemia mundial. Então, nas últimas décadas, houve aumento considerável da população brasileira com diabetes, hipertensão, doenças vasculares. Gente, boa parte de nós temos diabetes. Boa parte de nós tem pressão alta. Boa parte de nós tem trombose, esse tipo de coisa. Ou se não tem, vai ter. Por que vai ter? Problema alimentar. Basicamente, essa é a ideia aqui. Em contrapartida, pelo 3º ano consecutivo, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura registrou aumento no número de pessoas passando fome no mundo, tendo subido de 815 milhões de indivíduos em 2016 para quase 821 milhões em 2017. Dessa forma, estudos mostraram que a produção de alimentos é suficiente para atender a demanda mundial, mas a desigualdade de renda e o desperdício ainda faz com que muitas pessoas sejam afetadas por esse problema de fome no mundo. Então, gente, de um lado, tem gente comendo demais e comendo só coisa que não presta, e gerando aí uma quantidade de obesos gigantesca. E do outro lado, eu tenho muita gente aí passando fome. Então, é uma balança aí, são 2 lados da coisa muito diferentes. Enquanto de um lado eu tenho gente comendo demais coisa que não presta, do outro eu tenho gente passando fome. Então, basicamente, aí é o que acontece, né? Jéssica, mas eu sou magrinha. Eu não tenho nada disso, eu não tenho diabetes, eu não tenho hipertensão, nunca vou ter isso. Aí que você se engana, gente. Eu já vi gente magro com diabetes lá em cima. Porque o que acontece? Às vezes você não está aparentemente ali com a gordura aparecendo, mas às vezes o seu fígado está repleto de gordura. Então, não necessariamente, é porque você está gordinho ali que você vai ter diabetes. É mais fácil de ter. Eu conheço um cara também que ele era mais gordo e mesmo assim não tinha esses problemas. E aí? Mas é mais fácil, né? E pode ser também que você seja magrinho e esteja aí com esse tipo de doença. A questão toda está na alimentação. Então, é muito sério isso, né, gente? A questão da alimentação é muito importante. Galera, alguma dúvida? Algum comentário? Pode fazer comentário também, se quiser. Nenhuma. Entenderam o conteúdo, gente? Deu para pegar aí a ideia do livro 4? Basicamente, o que eu quero deixar como livro 4? Alimentação e processo digestório. Então, a gente conseguiu entender, que eu espero que vocês tenham conseguido entender, que a alimentação é extremamente importante e que o sistema digestório é fundamental. Então, a gente ali tem todo um processo digestório para que a gente tenha nutrientes e energia. E só que a gente tem que se alimentar de coisas boas para que o nosso corpo funcione de forma correta. Então, basicamente, essa é a ideia do livro 4 aí, depois de tudo isso que eu falei aí. Alguma dúvida, comentário? Professora, no Instagram eu vi um meme assim, eu vivendo de coca e miojo, aí o estômago, por que você não toma um chumbinho logo e morre? Ângela, eu sempre gosto de achar como eu já falei isso aqui. Eu não sei se é muita noia da minha parte, muita loucura,
Mas eu tenho muito disso, eu gosto, às vezes eu como um trem assim muito rápido, não mastigo, aí eu falo assim, nossa, meu estômago deve estar puto essa hora, por quê? Eu tô mandando um pedaço de carne desse tamanho para ele digerir, eu ficaria brava, né? Imagina lá, eu sendo um estômago. Eu tenho essas doiduras, gente. Cada um com suas doiduras na vida, né? Mas eu tenho essas doiduras. Eu faço isso quando eu deito em alguma posição que fica um tempão. Aí quando eu vou levantar, eu tô com dor na coluna. Eu falo bem assim, minha coluna tá gritando. Gritando. Eu gosto de achar que as partes do meu corpo conversam comigo. E aí eu sempre converso com ela. Falo, nossa, eu sei que você tá sofrendo aí. Gente, mais alguma coisa a falar, comentar? Nada. Então, se não tem nada, gente, deixa o nome de vocês aí no bate-papo. Semana que vem, atividade avaliativa. Então, acabem o livro 4, porque semana que vem eu quero ele todo de uma vez aí. E quem já colocou o nome já está dispensado para sair. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Até a próxima aula. E estão dispensados aí já.